Olá, muito bem-vindas Opa. ao nosso céu. Estou aqui meio meia boca ainda, me recuperando do tal Covid, mas estamos aqui, conforme é possível. Muito bem, estamos aqui para falar dessa semana, que é uma semana intensa, né? Do dia 3 ao dia 9 de abril. Na Isso. Páscoa. Vamos ter uma lua cheia no meio do caminho para encontrar. Sim. Muito bem. Tô tentando achar um negócio que eu não tô achando, gente. Olha, ver se não sou bem doida. Para compartilhar? É, mas eu vou achar. Peraí. Achei. Ai, gente, tem. É que a gente tá fazendo num dia que não é geralmente o nosso dia, né? De fazer leitura, né, amiga? É, Então tem que dar um desconto. As gurias já devem estar esperando lá, né? O nosso áudio. Jazz. Tá me vendo? tô. Deixa eu ver por que que nós estamos. Ah, tá. Agora deu. É. Não tinha aparecido diferente, agora apareceu como sempre aparece. Muito bem. Começamos dia 3. Eu botei 4, gente, é dia 3. Olha, vê se não é doida. Dia 3, então, com a vassoura na mão. E aí, para quem não conseguiu fazer aquela limpeza do último dia que a gente deu a dica, segunda-feira também é um dia legal para se fazer essa faxina, né? E fazer aquela limpeza lá, a lavagem, né? Com anil, com alecrim. A gente passou a receita na última semana, na última sala da semana. Quem não escutou pode voltar lá e escutar, que tá ali. E aí a gente tem um trígono, ó, vamos lá. Lua em Virgem tá fazendo um trígono com Vênus em Escorpião. É isso? Gente, bah, é dia da faxina mesmo, né? Com Vênus em touro. O que eu falei? Escorpião? Escorpião. Ah, bem louca. Touro. Não dá bola. Em touro. É um dia muito com a energia da praticidade, né? Da organização, da estética, da. ah, Quando é que a gente tem a lua cheia? Acho que é na terça, Quinta-feira. né? Então, tá, ainda tem tempo. Mas eu vejo assim que se pensando numa alunação ariana que nós estamos vivendo, e eu tenho visto, né, já não sei se tu tem visto, mas eu tenho visto as pessoas muito conectadas mesmo com essa energia ariana do fazer. É, as pessoas estão sentindo movimento em suas vidas, é, e movimentos em vários âmbitos, né? Vários setores da vida. Então, poxa vida, né? Segunda-feira é o dia de ir para academia, é o dia de cuidar da alimentação, é o dia de cuidar do corpo, de uma organização, assim, né? Tá com trígono, tem um trígono com Urano, olha que legal. E isso também vai falar sobre essa facilidade, né, em se conectar com essas transformações, assim, principalmente transformações ligadas ao nosso corpo, ao nosso templo. Então, nessa segunda, eu acho que a gente vai estar com tudo assim favorável para nos ajudar, né? Nessas escolhas, né? De tipo, o que que eu preciso escolher, né, para mim que seja saudável. Eu acho que a gente falou, talvez, acho que foi no, não me lembro se foi no nas leituras, né, onde a gente vai ter muito essa temática assim, né, das relações, né? Então,
aquilo que eu escolho para mim, né, como saudável, como nutrição para o corpo, como valor, né? Então acho que essa segunda-feira a gente vai estar com isso talvez bem claro, né, para fazer as mudanças que precisam ser feitas, né? Isso, isso mesmo. E aí, a gente tem no dia, agora sim, dia 4. Tá Shein aparece um monte aqui, né? Eles não estão nos patrocinando, Bem, né, bem que podiam, mas não estão. né? Ah, a gente tem uma lua. A gente tem uma lua fora de curso quase o dia inteiro, tá? Das 11 horas da manhã até as 7 horas da noite. Então, gente, às 7 horas ela vai entrar, às 18h50 mais precisamente, ela vai entrar em Libra, mas ao longo do dia ela vai permanecer aí sem comunicação com outro planeta, né? Ou outro ponto astrológico no céu nesse período. Então, uma lua, vamos dizer assim, uma lua em Virgem fora de curso, pode ser que. Eu sei que é terça-feira, né? Mas seria um ótimo momento para autocuidado, né? Vai para academia, vai fazer uma massagem, vai se cuidar. Plena terça-feira. Em plena terça. É, acho que aquilo que tu Bem fala, no horário né? comercial. Bem no horário, desmarca, dá um godô no chefe e vai fazer massagem. Ah, Ai, ai. não, se não der para fazer isso, pelo menos, né, amiga, aquilo que tu fala, evita definições, né, de coisas muito É, importantes, assim, né, se der para segurar até na quarta ou fazer antes, né, é o que tu sempre orienta, né? Se não, isso. se não der para fazer essa outra parte, pelo menos cuidar com essas coisas mais definitivas, assim, né? Isso aí a gente tem uma oposição aqui da Lua com Netuno, que está em Peixes. Fala muito sobre esse equilíbrio, né, entre a realidade e a fantasia. É, eu acho que a dica é assim, né? Não dá pra gente também ficar só fantasiando as coisas, que aí só piora também. A gente precisa colocar os pés no chão. Às vezes tu vai fazer, né, sei lá, sei lá, usar qualquer técnica aí, tira, sei lá, uma cartinha do oráculo, né? E aí faz uma pergunta, sai uma resposta, aí tu entende aquela resposta super iludida, né? E aí tu vai ver a coisa acontece do outro jeito. Então, assim, ó, cuidado, né, com essas viagens, assim, essa lua em oposição a Netuno fala. É... Que mais? Que mais que? Eu não sei se tem relação, mas me parece também essa coisa, assim, da gente precisar fazer, né, o que tem que ser feito, né? Então, essa lua em virgem, né? Então, às vezes tem coisas que a gente precisa fazer, né? Não adianta ficar só no mental, no sentir, na intuição, né? Tem coisas que a gente Tem que colocar precisa para. ir para a prática, né? Então, eu tive a intuição de que eu preciso, por exemplo, mudar um hábito. Eu tenho que fazer isso, né? Tem que começar de alguma forma. Não adianta eu ficar só Isso. conectando, né? Só na imaginação. Só na Ai, imaginação. eu vou fazer uma visualização. Eu ir na academia. Isso é. Ai, eu terminei. Não preciso nem ir na academia mais. A gente ainda não chegou nesse patamar, Não, mas não. tem que ir para É, ação, não adianta, gente. Infelizmente, né?
É. E aí a Lua que é em trígono com Plutão, que tem em Aquário, vai falar sobre essa força interna, né? Para que tu faça o movimento de fazer diferente daquilo que é comum, do que tu já vem fazendo. Então, aproveita essa energia plutoniana, aquariana, né? Daqui um pouco assim, ó, nem é ir para academia, é fazer um, sei lá, um crossfit, é fazer uma funcional, é fazer um yoga, fazer um tai chi chuan, fazer coisas diferentes do que você já vem fazendo. Se tá difícil de começar a academia de alguma forma, ou se tá difícil começar a fazer um acompanhamento com a nutricionista, aí já fiz com 500. Cara, vai ter que procurar outra forma. Existem várias formas de tu buscar auxílio com relação à alimentação, né? Então, tem o método tradicional? Tem. Mas se não tá dando certo, vai para outro, né? Então, eu acho que podemos pensar neste chamado, assim. E acho que isso tem muito a ver com aquela Vênus em Touro, né? Que vai nos pedir para ver também o que que faz sentido pra gente, né? Às vezes fica todo mundo falando, ah, tu tem que ir pra academia, fazer não sei o que com a Nutri, e quando na verdade tu precisa de outras coisas, talvez, né? Sei lá, vai fazer um acompanhamento dentro da Ayurveda, vai, né? Não sei. Isso, Vai ter que fazer, buscar o que faz sentido para ti, o que cabe na tua rotina, na tua vida, enfim, né? isso, Escutar mais o teu corpo, mas colocar na ação também. isso, isso mesmo. Tá, próximo dia 5, quarta-feira, sai, Shine. Shine nos veja, nos patrocine. Temos Lua em Libra, e aí a Lua em Libra fala sobre as trocas, né? Fala sobre o que é belo, fala sobre estética, que mais? Fala sobre parcerias, fala sobre relacionamentos. Acho que esses temas, quando a gente está com a Lua em Libra, eles ficam em evidência. E aí, eita, a gente tem uma Lua quadrando Marte, que está em Câncer. É, pode ser que alguns temas familiares nesses dias venham a aparecer, Que eu gostoso, diria. com uma lua cheia. É. Amiga, sabe o que eu vou te dizer assim, ó? Sabe o tema que a gente deu semana passada de imprimir lá a foto da mãe, do pai, né? Colocar no seu altar, reverenciar esse pai. Acho que esse dia também é um dia interessante para se fazer isso, para quem não fez. E eu acho assim, ó, que se as pessoas estão. Olha só, nós estamos no ano da Lua, né? A Lua que representa a nossa ancestralidade, a nossa família, de onde a gente veio, a nossa base, a nossa estrutura. É, Se a gente integrar isso, verificar a importância que é este tema na nossa vida, né? Não tampar o sol com a peneira. Pode ser que seja um dia muito interessante, né? Não, menos doloroso nesse sentido. Fazendo Ho'oponopono, fazendo uma oração do perdão, né? Que são sempre ferramentas que a gente traz diante desses dias mais tensos, assim, né? Tipo Lua quadrando Marte. É, Mas eu acho que é um dia auspicioso para se tratar, assim, desses assuntos, né? A gente só cura, isso é importante, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas para que que eu tenho que ficar olhando para isso? Já tá, isso é uma dor, o que que eu tenho que ficar, né, olhando? Olha, eu com minhas coceiras das mariposas, não pode me coçar. É tu com o Covid, eu com as coceiras da mariposa. Por que que eu tenho que ficar falando? As pessoas se escondem nos seus trabalhos, né? E às vezes, né, em bebidas, atrás das séries do Netflix, né, essas coisas de ficção e não querem olhar para a sua própria realidade. Por quê, né?
Por que que precisa falar sobre isso? Precisa falar para curar, né? Para ressignificar. Precisa ter essa possibilidade de soltar isso para o mundo, né? Eu trago muito assim a minha questão do meu aborto, né? E hoje eu não choro mais falando sobre, mas assim, eu passei muitos dias chorando, muito tempo chorando, e, e às vezes escondida. E a verdade é que quanto mais eu falei, quanto mais eu incluí esse ser no meu sistema, mais natural ficou, né? E aí eu vejo que no início, quando eu falava, início nem não há muito tempo atrás, mas agora, as pessoas diziam, ó, hoje as pessoas não fazem mais um ó, porque eu já falo com outro tom, com uma naturalidade, né? Tipo, quantos filhos tu tem? Então, lá na dança mesmo, né? Na dança do ventre que eu tô fazendo, que estou amando, inclusive, né? Quem acompanhou os céus aí sabe que eu tava atrás de um lugar legal, eu encontrei esse lugar, tô curtindo muito. E lá mesmo, né? Essas gurias dizem, quantos filhos? Eu uso minha correntinha, tem 4 bonequinhos aqui, né? Representando eles. Ah, 4. Ai, que corajosa, não sei o que. Não, mas vivo só 3, um não veio e tal. E eu já fui falando assim, eu vejo que as pessoas ficam impactadas. Nossa, como ela fala assim, né? Aí, ou tu encontra mulheres que dizem, eu também perdi, eu sei como é que é. Então, assim, falar isso faz com que a gente naturalize mais e que se cure mais, né, amiga? Eu acho que é isso. Sim, sim. Não tem como a gente passar, né, sem fazer essas. A gente chama assim no estudo do feminino, né, isso que tu tá trazendo, como essas descidas, né, que é esses raptos que a gente tem, né, que o Hades nos rapta, né, e esses Uhum. raptos, eles são, eles se apresentam na nossa vida de diversas formas, né, para cada uma de nós. E essas descidas são necessárias, né? Então, agora eu também que fiquei doente, eu digo, tá sendo uma descida, sabe? Uhum. É um encontro lá que eu tive que eu tô tendo que ter uma conversa com esse Hades, assim, né? E são esses processos onde a gente vai para o sentir, para a dor, para se permitir viver no corpo mesmo, né? Algumas perdas, alguns medos. Então, tudo isso que a gente está trazendo sempre vai ter origem na nossa família, óbvio, porque a gente veio dela, né? É Sim. natural que a gente chegue sempre no mesmo lugar, que é essa ancestralidade, né? Uhum. Então, quanto mais a gente, e eu acho que Libra também fala disso, assim, né, de buscar essa harmonia, essa paz, né? A gente não precisa ficar a vida inteira em guerra com o que nos aconteceu, Uhum. né? Mas a gente pode curar isso tentando entender, né? E liberando algumas coisas, né? Ficando só com o aprendizado, só com os recursos que a gente acessou, né? Enfim, dependendo do que a gente viveu, né? Então, É, é, né? é muito isso, amiga. Tu sabe que fiquei pensando agora aqui, né? Que algumas pessoas que estão escutando podem daqui a um pouco ter passado um problema assim, tipo abuso, né? O Uhum, próprio abuso sexual. Isso é uma coisa que as pessoas não se fala, não se fala, é, né? Por vários motivos, né? Pessoas, mulheres, principalmente as mulheres, né, que se sentem culpadas pelo que aconteceu, se sentem fragilizadas, né, com vergonha. E aí as pessoas que escutam podem inclusive pensar, né, mas como que eu vou naturalizar tamanha brutalidade? E aí eu venho aqui me colocar, né, nesse lugar de solidariedade, né, Lua em Libra, com essa compaixão, né, entender que é, eu também, enquanto uma pessoa que sofria abuso, não abuso sexual, né, na infância, assim, tão tradicional, mas outros tipos de abuso,
e que eu identifiquei só depois, né? E, mas eu vejo assim, ó, que quando a gente acessa aquilo, a gente coloca para fora e a gente bagunça, às vezes, toda uma estrutura familiar com aquilo, né? Onde as pessoas ficam muito revoltadas, muito bravas. Quando tu faz esse movimento de forma consciente, lúcida, porque aí tu já trabalhou, tu, né? Tu teve acompanhamento. Não dá para sair gritando também, né, Grace? É louco, a moda louco. Então, assim, ó, é acompanhamento, né? É uma tribo que tu tem, é tipo a nossa egrégora que a gente troca, é com a psicóloga, é fazendo constelação. Porque o que que acontece? Quando tu entra em contato com esse tema, que tu fala, né? Que tu leva para a família, por exemplo, e que tu tá mais leve, o problema, eu vejo, né, Jéssica, na minha humilde opinião, hoje, eu vejo que tu joga isso para o abusador para as outras, porque assim, aquilo ali para ti já está resolvido, entendeu? Então, acho que eu também faz parte desse processo de cura, né? Olha só, tu passou por isso. Vai mudar alguma coisa? Não, tu já passou, tá na tua história. Se tu passou, tem um porquê, tá? É outro assunto. Eu, é uma dor, tu precisa curar. Como que cura? Falando, né? Olhando para isso, ressignificando. E comunicando, ó, passei por isso. Então, para que outras pessoas também não passem, né? Daqui a um pouco vamos lá, vamos para o mundo. Gurias, eduquem seus filhos, falem sobre sexo com seus filhos, falem sobre, né? Matriculem suas filhas lá no curso com a Jéssica, as meninas de fase, para falar sobre sexualidade, Ô, né? amiga, Ou olha dentro, só né? que Ah, interessante. A gente nem conversou sobre isso, eu e a Julia, antes, mas antes da gente vir gravar, não. eu tava com lendo um livro, lendo sobre sexualidade, né? Porque eu quero falar mais sobre isso. Vou fazer tipo um especial ali no Telegram para a gente aprofundar, né? Esse tema que eu chamei de sexualidade que é tudo isso que tu tá trazendo, assim, né? E, e olha como é importante a gente falar sobre isso, porque para as mulheres, a nossa sexualidade, ela vem conectada a esse nosso corpo. E não adianta, na sociedade onde a gente vive, o corpo da mulher é visto, tratado e educado completamente diferente, né, do corpo masculino. Então, para as mulheres, para as meninas, né? Isso ainda é muito mais importante no sentido de a gente falar sobre as coisas. Então, falar sobre esse corpo, falar sobre prazer, falar sobre menstruação, né? Falar sobre sexo, enfim, falar sobre o que a gente quiser e precisar falar, né? A gente tem que sair desse lugar do tabu. É isso que tu trouxe é tão importante porque eu vejo as mulheres com medo de falar e com vergonha de falar sobre Uhum, isso, mas é interessante que os abusadores estão por aí, né? Convivendo na família, como se nada fosse nada, assim, né? E as uhum, mulheres encolhidinhas num cantinho uhum. com muito medo, né? Então, assim, já tá tudo errado, né? Tem alguma coisa que a gente precisa resgatar. E isso passa pelo resgate do nosso corpo. A gente precisa se reapropriar desse corpo. Se reapropriar no sentido de olhar para esse corpo e validar esse corpo como algo bonito, sagrado, né? Que precisa de respeito, mas também precisa de espaço para ser expressado e vivido, né? Que é o que eu vejo com as meninas, a gente já vai retraindo elas. Uhum. Isso aqui, isso aqui não pode, isso aqui não sei o quê, isso aqui é feio, isso aqui não é comportamento de menina. Não, a gente tem que falar, sabe? Tem que dar espaço para isso, né? Então, É, achei muita sincronia, porque eu estava lá lendo e escrevendo o que eu quero começar a trazer, e tem tudo a ver com isso que tu está trazendo. então, eu vou falar, vou contar uma história para vocês, que aconteceu agora faz umas 2 semanas. Fui buscar as crianças na escola, as crianças, os adolescentes na escola, e eu peguei uma cena de dois meninos, né, dois adolescentes, com um outro, e aí eles faziam movimentos, né,
de conotação sexual, com esse menino no meio, um na ponta e outro na ponta, e outro batia no outro, né? Então vocês podem imaginar como é que era o negócio. E eu vi aquilo e eles ficaram todos desconcertados, porque eles me conheciam, né? E eu cheguei, e eu muito, né, do jeito que eu sou, e eu cheguei, e vendo aquilo, porque aquilo ali, o que que é aquilo ali? Aquilo ali é um sexo, não dá prazer. Dá prazer pro homem, pra mulher, não. E eu fui e falei assim, olha só, bem louca. Que muito bonito isso que vocês estão fazendo, mas eu vou falar pra vocês uma coisa, isso aí não agrada mulher nenhuma, sabia? Isso aí é tudo fake. Tudo que vocês olham na internet, esse sexo assim, animal, mulher nenhuma tem prazer nenhum. Já vou avisar vocês. Quando vocês quiserem agradar uma mulher, verem uma mulher com prazer, vocês estudem um pouquinho mais, porque isso aí é tudo fake, é tudo mentira. Guria, E ele, eu só queria ter visto a cara. oi tia, oi tia, oi tia, oi tia, né? Tá. Aí tá, muito bem, aí vim para casa e tal, e aí eu converso muito com a Manu, sabe disso, né? Então, e aí esses tempos eu fui de novo com a Manu na semana. Esse jeito aí não nos traz prazer. Ai, mãe, não vai começar a conversar sobre isso comigo. Eu digo, não, a mãe vai te respeitar, não vou falar. Mas eu preciso te dizer que quando tu começar, né, ir para esse lugar de uma relação mais profunda, vem falar com a mãe, não deixa chegar num ponto onde tu não sabe, tu não tem ideia para onde que pode ir, para tu não sofrer nenhum tipo de abuso, que foi o que aconteceu comigo. Eu não sabia. Então, o que que eu via? Eu via o que tu vê na internet. Esses funk, essas mulheres loucas, né? Cara, isso aí é... Não, pode ser qualquer coisa, menos prazer e... Não. E um Aí eu, tabu que ai, eu, tá, mãe. um tabu que eu vejo muito grande com as meninas é a gente não poder falar com elas de masturbação. A gente tem que dizer, as É, meninas precisam se conhecer, precisam saber, é. justamente para não chegar numa relação Isso. querendo performar uma coisa que não tem nada a ver com o que, Exatamente. né? Então, e assim, por que que a gente está falando de tudo isso, né? Porque Marte em Câncer, acho que tem tudo a ver, né? Exatamente. Tudo a Tem ver com tudo a isso. ver. São todos esses Não, assuntos, a né? gente está falando sobre isso porque dia 5, que é na quarta-feira, é um dia que pode trazer conexões temas que nos remete à dor, que é Hum? o abuso sexual e que é, por exemplo, o aborto, né? O próprio aborto. Então, e isso é isso, né? Só consegue lidar melhor com isso se tu estuda sobre isso, se tu é informado sobre isso. Porque senão, o que que tu faz? Tu vai na onda, E assim, ó, né? se tu, Vai na onda. a gente precisa falar sobre isso. Então, assim, ó, sensações que a gente possa ter, porque isso é tão bizarro, porque o nosso cérebro apaga essas informações, né, depois de adulta. E também, ou a gente normaliza, a gente acha que não foi, que é exagero nosso, que a gente, né, talvez nem tenha sido eu que estou viajando. Então, a gente pode observar, assim, né, às vezes a gente traz doenças Aham. físicas uterinas, doenças físicas de vulva, de vagina, relacionada à própria fertilidade, questões do ciclo, que podem ter origem numa memória dessas, por exemplo, Uhum. né? Mulheres que têm, às vezes, dificuldade hoje de ter uma relação prazerosa, né? Que tem dor na relação, a gente vai investigar a fundo, tem uma memória dessas. Uma sensação de vazio, uma sensação de que parece que falta algo em nós, né? Que tem uma parte que está faltando, sonhos que começam a aparecer, né? Sonhos com criaturas perseguindo a gente, com, né, coisas muito sombrias. Pode Uhum. ser o nosso inconsciente tentando fazer com que a gente lembre disso, né? E ele está tentando fazer isso para que a gente possa se libertar e possa se curar, né? Enquanto a gente não olhar para isso, isso fica escondidinho lá, tá? E gurias, não pensem que sonhar com ex
é sonhar com, o ex está pensando em mim. Não é, tá? Não é. Sonhar com ex é tu te conectar com um tipo de vida, um tipo de experiência que tu viveu com a pessoa lá. Vou dizer, porque é verdade, esse bilhete, as coisas, depois tu vai se trabalhando, tu Uhum. vai entendendo algumas coisas, tu para de sonhar. Aí, ele parou de pensar em mim? Não, tem nada a ver. É. É Tá, é porque tu te tudo trabalhou e tu te curou. é tudo nosso material interno, né? O corpo fica fazendo a gente É. entrar em contato com isso para a gente se liberar e poder ficar inteira, né? E isso tem tudo a ver com essa lua quase cheia em Libra, porque pensa bem, se a gente com essas memórias, com essas dores, como que a gente vai se relacionar de forma saudável? Eu posso me relacionar, né, projetando uma raiva nesse masculino o tempo todo, porque se eu não olhei para isso, né, eu posso me relacionar também atraindo só esse tipo de masculino, Uhum, né, de abusador, e aí reforçando esse lugar meu, né, de vítima. uhum, Eu posso não conseguir me relacionar, me fechar completamente por medo, né, de ser machucada, e aí eu me fecho, não me relaciono. Então, olha como é importante a gente olhar para tudo isso, né? Não são questões fáceis, né? Longe de nós aqui simplificar algo tão profundo e tão. é, Assim, vai exigir da gente coragem, de pedir ajuda. A gente tem que pedir isso, ajuda, né? isso mesmo. É isso. Tá, dia 6, quinta-feira, lua em Libra, Lua cheia. lua cheia, a 1h34 da manhã, na madrugada, então, de quarta para quinta, lua em Libra, cheia. E aí eu vejo assim, né, ainda considerando a alunação ariana, lua cheia em Libra nos convida a olhar quem são as pessoas que estão do nosso lado. Como estão essas relações? Essas pessoas agregam ou essas pessoas te incentivam? Essas pessoas estão no teu, né, lado, ah, na hora boa, né, na hora ruim, né? Te colocam para cima, ou são pessoas que estão te colocando para baixo, estão te julgando? Bah, agora até me senti mal. Antes de começar o céu, eu tava julgando. Ai, ai. Que merda! Que Ah, que merda! Serve o chapéu! Muito bom. Ai, ai. Interessante, né? A gente dá um recado para nós mesmos. Claro, gente, eu sou ser humano, né? Eu Ah, julgo, mas eu pelo menos reconheço, já vou mudar a minha. já mudou o teu discursinho, né? Ai, Senhor. Gente, a gente não tem que ficar julgando coisa nenhuma, a vida dos outros, a vida dos outros, né? Essa é a verdade. E aí, assim, e olha como é, né? Aí tá em oposição a Sol, Júpiter e Quirón, que tá lá em Áries, que é justamente essa briga de ego, né? Então, para eu ser empático, eu preciso guardar meu eguinho no bolso. Aham. Ah, ai, não Não, quero mais ver esse dia, vamos passar. mas olha só, vamos olhar os dois pontos, né? Enquanto umas precisam guardar o eguinho do bolso, né? E para ser empática, né? Outras precisam muito desse ego, inclusive, para romper com situações de violência, né? Como a gente estava Aham, falando. aham, aham, E eu acho que essa é a grande temática dessa lua cheia, né? Porque uma coisa que eu percebo que quando a gente passa, né, por processos de transformação e começa a ter consciência de algumas coisas e mudar, né, fazer escolhas, como a gente veio falando no início da semana, né? A gente vai mudando as nossas escolhas, vai mudando os nossos hábitos, vai aprendendo a dizer não,
porque já entendeu que precisa ter foco naquilo que é importante para si. Sempre nesse movimento, tem as pessoas que não vão gostar disso, porque os nãos que a gente vai dizer, inclusive, vai ser para elas, né? Então, são pessoas que não vão querer a tua versão transformada, a tua versão sem medo de dizer não. E aí começa o teste, né? Então, acho que essa lua cheia, ela vem nos mostrar muito isso. O quanto que a gente consegue sustentar internamente as nossas decisões, né, com esse Ares, ou seja, delimitando o nosso ego, dizendo os nossos limites, e sabendo que isso aí, muita coisa, muitas relações talvez não vão ser sustentadas, né? E o contrário também, né? Eu poder fazer isso pelas outras pessoas que estão me demonstrando, ó, é só até aqui que eu quero ir, é só eu poder respeitar, né? Daí essa empatia com o outro, entender que o outro está no processo dele, né? Então, acho que essa vai ser uma lua cheia para a gente olhar muito para isso, assim, ter clareza, né, de como que está o equilíbrio. Eu tô aqui só nutrindo essa relação e não recebo nada em troca, ou eu tô aqui só recebendo e não tô, né, não tô dando nada em troca. Como que tá isso? É. É, é sobre isso. Lembrando, né, que lua cheia é transbordamento, né, é manifestação, então a gente vai estar vendo as coisas, né, vai ter luz nessa lua. Então a gente pode gostar daquilo que a gente vê ou não, né? E dentro daquilo que a gente É. não gostar, a gente vai buscar daí os ajustes. E aí, assim, a gente vê, identifica, né? Decide o que quer fazer, e aí aproveita a energia do dia 7. A Lua vai estar em Escorpião, em oposição a Mercúrio, que está em Touro, né? Ok, eu decidi o que eu quero, tá decidido. Agora eu vou lá e faço. Pá! Aí tu usa a energia da Lua Escorpião para fazer o movimento, né? Uhum. De rompimento. E olha que bonito, a gente vai estar nessa Sexta-feira Santa, né? Então, é um tempo de renascimento, né? Uhum. De a gente poder se conectar com isso, assim, né? Com essa transformação que esse escorpião tá vindo aí nos chamar, né? E transformação não acontece sem purificação, né? Então, a gente está se preparando aí para essa morte, esse renascimento, simbolicamente aqui trazido, né, pela figura de Cristo. Então, é esse tempo de renascer, né? Que a gente possa renascer com os nossos valores, com os nossos limites, com as nossas curas, né? Olha que lindo aqui, Jéssica. Olha que coisa mais linda. Olha o trígono da Lua. Antes a gente já estava falando da quadratura, né? Agora olha o Olha trígono que da legal. Lua com Câncer. Então, olha só para lembrar vocês, quadratura, quando a gente fala quadratura, é tensão. Então, a gente entra em contato com aquele tema que nos dói, a gente chora, a gente coloca para fora de forma dolorosa. E aí tu recebe lá naquela Sexta-feira Santa, onde tem, né, simbolicamente, o tema da morte, depois renascimento, né, de Jesus Cristo. É como se vocês deixassem, resolvessem o assunto, né? Então tu vem com o tema início da semana, acessa tudo, e aí lá no final de semana é como se houvesse um processo de cura, né? Acho inclusive que seria uma semana, um final de semana interessante para se pensar em algum tipo de ritual, né? Para celebrar isso dentro da gente. Isso. E olha, tem um trígono com Saturno que está em peixes também, né? Então, olha que bonito, né? Aham, Trazendo aqui, essa ó, cura. Saturno em peixes,
né? Que é esse nosso compromisso. Saturno em Peixes está falando, né, guria, sobre esse compromisso espiritual de todos nós. Então, Saturno também é um planeta que ele é social, ele vai falar desse compromisso social mesmo, né? De todos nós com essa conexão interna, com essa ativação do nosso lado espiritual de alguma forma, nosso lado empático, social também, porque Peixes fala, né, sobre as coisas que são sociais. Que olha outra coisa que me vem aqui, né? O que a gente pode estar que a gente pode pensar para fazer de boa ação para esse final de semana. Mais do que comprar o chocolate e dar pro filho, né? Pro sobrinho, para, né, que essas coisas mais tradicionais, assim, comerciais. O que a gente pode estar fazendo para colaborar com o outro, Eu vejo muito forte, para o assim, desenvolvimento do outro? essa energia do perdão, né? De tudo isso que a gente está falando, assim, né? Saturno, essa Uhum. parte. Uhum. É uma, né, é isso, é poder se conectar com essa consciência superior, assim, né? Muito Dia Ho'oponopono. 8, é, dia 8, sábado, temos Lua, Escorpião ainda. Eita, nós. Lua, Escorpião. Sábado, Lua, Escorpião. Aí a gente tem posição aqui, aqui. A Vênus, oposição a Urano em Touro. Gente, assim, ó, para quem vai sair, vai viajar, se organizem para não se atrasarem com os atrasos, né? É, levem roupa de frio, levem roupa de calor, levem, é, levem o plano B junto com vocês para todo o movimento que vocês forem fazer no sábado, pensando em coisas do cotidiano, assim, né? Uhum. É, Eu acho que ainda segue esse dia, assim, né? De cura, de conexão. A gente tem aquele trígono com Netuno lá, ó, Netuno, né? que trígono com Netuno. Né? Se tiver imprevistos e coisa, tentem lidar soltando, né? Soltando, É, deixando fluir, não batendo de frente. é. Deixa as Para quem coisas. vai, para quem gosta de ir para Gramado, para Canela, para Nova Petrópolis, na Páscoa, né? Que tem essa infeliz ideia, desculpa, gente, mas é infeliz ideia, porque é assim, ó, cheio. Se preparem, vão pegar fila, vão se estressar, vai estar tudo lotado. Então, assim, ó, para quem não quer estresse, não vão para esses lugares. Vão para outros. Vão no contrafluxo. Lamento dizer para vocês, É. né? Porque sabe o que tá me vindo aqui? É, lua cheia também está conectado com essa criatividade, né? Touro fala sobre as coisas materiais, então assim, ó, ai, quando é que é o coelhinho? É no domingo, né? O coelhinho vai vir domingo. Então, eu vou falar isso porque a gente vive isso. Eu aqui em casa faço ninho. Ah, os adolescentes me perguntam, mas até quando vai fazer ninho? E caça ao tesouro sempre. Enquanto vocês estiverem morando aqui comigo, vão ter. Até quando tiver 20, 30 anos. Sim, até quando tiver 20, 30 anos. Porque, cara, o nosso lado criança. Nossa criança, a gente perde. Por que a gente tem que perder nossa criança? Por que a gente tem que botar fora o nosso lado criança, gente? Não sei o que acontece com as pessoas. Vamos aproveitar essa energia da lua cheia e criar. Vamos criar como é que vai ser a caça ao tesouro.
Ah, mas eu não tenho criança, faz pro marido, faz pra esposa, faz pro vizinho que tu gosta, que ele dê, sei lá, faz alguma coisa pra alguém, sabe? Viver isso com, usar essa fantasia, esse trígono com Netuno, que nos leva à fantasia, à criação. Vai fazer isso, gente. Não vai pra Gramado, pra Canela, pra se estressar no trânsito. E buzinar e coisa arada. Ainda pagar milhões. Vai depois da Páscoa, que ainda vai ter Páscoa lá. Vai ter os coelhinhos dançando. Tô errada, amiga. Não tô Não, tá certíssima. Bom, eu não vou nem falar, não vou nem não vou nem me pronunciar sobre isso. pronunciar. Se eu tô falando. É, se tu tá falando, o que que vai sobrar pra mim, gente? Não, né? O meu coelho da Páscoa aqui é os lebres que tem no mato mesmo, coisa mais linda que aparecem. Viu? É, Viu? então, Viu? Viu? É isso, fazer uma coisa diferente. é. Ai, Mas eu eu tenho que. super concordo com essa coisa da ludicidade, da criatividade, da brincadeira. Isso é muito bom. Isso tem que manter sempre. Eu também amo, sempre, isso eu sempre recebi como criança. Meus pais sempre se puxaram muito nesse quesito. E eu acho que muito da minha criatividade eu devo a isso, assim, porque, nossa, Páscoa lá em casa era um evento da imaginação, assim, era muito legal. E então, assim, isso gera na gente uma memória afetiva tão boa, né? Que, que eu faço para a Lu até hoje, adoro e brinco junto. Ah, é muito bom. A gente tem que manter isso. Isso é muito bom. Muito engraçado, eu me lembro da Páscoa passada, né? Agora falando em Páscoa, dia 9, dia 9, domingo, né? Eu me lembro da Páscoa, eu tenho um vídeo, esses dias eu tava assistindo a Manuela. Puta da cara que eu tinha feito Caça ao Tesouro. Porque ela não tá, ela recente acordado, eu tava filmando, ela tá com os cabelos desse tamanho, e ela dizia, que saco, pra que que tu tá filmando? Olha aí, pra que que tem isso aqui? Eu disse assim, porque depois tu vai gostar, filha. Vai por mim, tu vai gostar do que tu vai achar. Ah, é bom. Ai, tá. E aí, então, no domingo, pra fechar, né? A gente tem a energia da lua cheia em Sagitário. Cara, ó, diversão, né? É a caça ao ninho. É a caça ao Não, ninho com alegria, vai ter uma música. e tudo a É. ver com essa ressurreição também, né? Sagitário fala disso, né? Se extrapolar e ir além, né, desse corpo. Nossa, super conectada. Ó, trígono com Netuno, Que bonito. né? Eu acho que assim, ó, depois do ninho, né, dá para se pensar em fazer algum ritual de agradecimento, né? As pessoas cristãs ou não, né? Que não é essa a ideia aqui, falar de religião e tal, mas assim, a gente sabe que Cristo foi uma pessoa boa, né? Foi uma pessoa muito boa. Então, que tinha muito amor. Então, assim, independente de ser cristão ou não, honrar a vida dessa pessoa que veio, que ajudou tantas pessoas e que tem um impacto sobre nós, né? Significa, né, para nós. Então, E tem sei lá, fazer e tem todo o simbolismo, né? Antes da história de Cristo, né? O paganismo, as bruxas, né? A gente está falando do ovo, que é o ovo que é a representação da vida, né? Então, assim, é esse ressurgir, né? Então, porque na verdade a Páscoa para o hemisfério norte, né? Dos povos, quando a gente tinha o paganismo, é a primavera, né? Eles estão na primavera, Uhum. nós no hemisfério sul aqui estamos no outono, mas é justamente quando a deusa volta a nascer, né? Então a gente volta à possibilidade à vida. Então tudo está conectado com a vida, com a fertilidade, com o nascimento, renascimento. Então, depois de um tempo, né, de escuridão, de morte, se renasce. Então, independente de religião, a gente traz aqui muito a questão do símbolo, né? Do simbolismo que a gente está vivendo. Então, e o feminino,
que a gente trabalha tanto é essa possibilidade, assim, né, de renascer. Então, tudo que a gente falou, né, durante a semana, vai culminar nesse domingo com esse Sagitário, com essa lua em Sagitário, que é transcender, ir além daquilo que está posto para nós, né? Então, é conseguir voltar a ter fé na vida, otimismo, esperança, né? Conseguir rir das coisas, se divertir, brincar, aproveitar, né, enquanto a gente está aqui. Então, olha que bonito, né? Vai muito além, assim, né, de uma tradição religiosa. Isso. Olha, tem um sextil com Plutão, Uhum. então podendo, né, nos ajudando nessas transformações, nessas liberações. Muito bonito esse domingo. Outro É, desenhando. não, eu tô, não, eu tô pensando, não, eu tô pensando aqui nessa quadratura com Saturno, né? O que que a gente poderia trazer de informação assim para o pessoal? Porque Saturno ele é rígido, ele quer compromisso, né? Peixes, onde ele tá, não tem nada de rigidez. Ele fala de fluidez, né? De deixar as coisas leves. Lua em Sagitário é liberdade de expressão e tal. E essa quadratura eu acho que pode trazer até uma dor de cabeça, assim, sabe? Pro domingo. Então, assim, não exagerem na bebida, Nem nos doces, nem na comida, acho que de forma geral, porque tá? domingo de Páscoa é um dia onde a gente tem uma comilança, as crianças já acordam comendo chocolate, né? É uma coisa meio assim. Então, vamos cuidar, assim, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito, iniciar o dia, né, fazendo, tá, vai ter a caça aos coelhos, tá, tudo bem, mas aí depois faz uma meditação, para ficar mais leve, sabe? Vai organizar depois a tua semana, tá, tudo bem, mas assim, ó, não deixa pra última hora, quando tu estiver podre de cansado, um pouco se organiza pra fazer de manhã, sabe? Pra não iniciar a semana assim, doido. Ah, uma dica legal, assim, que eu posso dar, sei lá, de Páscoa busquem, né, se vocês vão comprar os chocolates, enfim, busquem comprar de pessoas que estão fazendo, né, de mulheres que estão fazendo, busquem alternativas, né, mais saudáveis, menos processadas, né, do que comprar lá no mercado aquilo que é carésimo e, né, o cheio sei lá, tudo que tem lá dentro. Mas, enfim, né, acho que essa é uma dica legal, assim, de poder buscar outras alternativas, pesquisar, olhar, né? Sempre alguém que está fazendo, ou façam vocês também, né? Teve uma época que eu fazia e me divertia fazendo para Lu. Cada ano a gente inventa uma possibilidade diferente, né? Então, acho que isso também é legal, assim, né? De movimentar outras coisas, já que tem que movimentar, É, movimenta, né? Ajudando também. isso. Então tá, gente, acho que era isso. Ah, tem a cartinha, né? Olha que eu tô bem sim, senhora, nem peguei as cartas. Eu quero comprar. Ui, eu quero comprar um oráculo, outro oráculo para nós fazer nossas leituras. Vamos. Vou comprar, amiga, para nós. Depois tu me dá uma ideia. Eita, quem é que tira hoje? Ah, tira tu, amiga, que tu tá melhor que eu. Tá, Tira pra nós aí. já saiu, mas faz tempo que não sai. Lembra? Lembro. Vento, en- vento encantado. Olha, faz bastante tempo, né? Faz bastante tempo. Vamos lá.
Vento encantado. uh. Uma energia de movimento e verdade se inicia. Tomem na cara. Tá. Cuidado com as projeções, seja fiel a si mesma, acima de qualquer coisa. É muito comum que você comece a se enxergar nas outras pessoas, em tudo que elas são e fazem. Isso significa que aquilo que vê no outro é um espelho para si. É um convite lindo para você ver aquilo que está dentro sendo refletido do lado de fora. Uma maneira de ver sua própria vida em outras versões e perspectivas. Afinal de contas, reconhecer que o outro é parte de nós é de grande valia para o desenvolvimento da reforma íntima. Um vento encantado vai levantar alguma poeira por aí, mas não se preocupe. Logo essa poeira se transformará em purpurina. Adoro! Enfeitará sua vida, pois toda limpeza vem para o bem. Tá, ó, se acontecer alguma coisa aí, guria, você já sabe. Essa carta vem, inclusive, em boa hora para que você se livre de coisas materiais que não têm mais sido útil. O tempo de cada coisa em sua vida tem um fim. Reconhecer isso é abrir espaço para o novo. Por isso, faça as limpezas que você mais necessita. Faça essas perguntas a si mesma ao fazer as suas escolhas. Isso me manterá no caminho do amor? Estou sendo fiel às minhas vontades mais íntimas vindo do coração? Tá. É para o bem maior de mim e de todos? Ah, nossa! Seja 100% honesta consigo. Assuma sua luz e sua sombra também. Sempre voltada para seu eu em primeiro lugar. Conheça a si mesma profundamente e sem medo, e os portais da vida se abrirão para você. Mãos à obra. Bah, Era isso que eu tinha para dizer. Era isso que eu tinha para dizer. muito bem, perfeito. É isso aí. Tudo que a gente falou. Depois Gostei. manda pra gente postar lá. Vou mandar agora. Então Querida, tá, gente. acho que era isto. Uma boa semana para nós Boa e semana, gurias. até semana que vem. Beijo. Até. Beijo.